Olá, meus queridos, tudo bem? Continuando com nossos gêneros epistolares, vamos ter acesso a mais uma carta ou um texto sobre essa carta, tá bom? Vamos lá? E por que nós estamos vendo tantos modelos de carta? Porque nós estamos fazendo a revisão, trabalhando um pouco mais sobre os gêneros epistolares, as suas características, os seus tipos, né? Os tipos de cartas que existem. Nós já vimos uma carta de solicitação e vimos uma carta de reclamação. E hoje nós vamos ver mais uma cartinha ou um texto sobre uma carta, melhor dizendo, que é essa aqui. Você já parou para pensar quem escreve os textos publicados em um jornal? Quem escreveu a carta de reclamação publicada a seguir? Falta de sinalização. Essa é a reclamação. João Pedro Nascimento, 23 anos, reclama da falta de sinalização, alertando sobre o quebra-molas na Rua 12, em Vicente Pires. Segundo o estudante, não há placas e nem pintura na lombada, o que acaba prejudicando os condutores. Durante a noite, ou quando está chovendo, é ainda pior. Não tem como ver o quebra-molas. E isso causa danos ao veículo e desconforto para o usuário da via. Há muito tempo os moradores aguardam uma solução, conta João. A carta do João Pedro, né, que conta João, foi o João Pedro. A carta do João Pedro, ela foi publicada no Correio Brasiliense. A gente viu que a carta do Cauã e a carta do Ailton nos vídeos passados, elas conseguiram alcançar lá o jornal televisionado, né? E esse aqui, nesse caso, a carta foi para um jornal impresso, ela foi publicada no jornal Correio Brasiliense. Então, provavelmente, isso aqui, Vicente Pires, é uma rua de Brasília, né? Porque se foi publicado no Correio Brasiliense, deve ser interessado ao pessoal de Brasília. Foi publicado em 2018, eu esqueci de dizer. O do Cauã foi publicada, aquela carta foi escrita em 2013, que estava lá que a gente viu na cartinha dele. Do Ailton, pelo que eu vi na reportagem da Record, na R7, que a gente leu, que a gente viu o vídeo, mas também tinha a parte, o texto escrito, foi 2017, tá? Pelo menos que foi feita a reportagem em 2017. Tá? E essa aqui foi publicada em 2018, uma reclamação agora para uma rua lá de Brasília. E quem escreveu, na verdade, se a carta foi do João Pedro Nascimento, quem escreveu essa nota aqui que foi publicada no jornal? Um jornalista, um redator, né? Provavelmente essa carta chegou às mãos do jornalista, do redator, ele teve acesso e aí ele escreveu do jeito dele essa carta, a reclamação que o João Pedro fez. Percebam, na carta do Cauã e do Ailton, eles escrevem em primeira pessoa. Na verdade, eles contam eu sou, né, o Ailton no caso, meu nome, ou eu me chamo, tenho uma irmã, tudo em primeira pessoa. Eu moro, precisamos de comida, né? Primeira pessoa tanto do singular, quando ele fala da família, primeira pessoa do plural, nós, né? Nós precisamos de comida, enfim. Meus avós estão desempregados, então ele está falando em primeira pessoa. Nesse caso aqui, ó, ele fala, o redator ele não escreve em primeira pessoa, ele não diz que foi ele que reclama da falta, ele diz que o João Pedro, outra pessoa, ele escreve em terceira pessoa. João Pedro reclama da falta de sinalização. Aqui ele diz, ó, conta João. Ele diz que o João é que conta. Tem alguma parte aí desse texto que vocês perceberam que foi escrita pelo João Pedro? Apesar de ter sido desse
essa publicação ter sido feita por um jornalista, tem algum pedaço aí que foi escrito pelo João Pedro? Sim. Olha aqui, ó. Entre aspas, lembra que a tia já ensinou isso? Quando está entre aspas, ele está preservando algo que alguém escreveu ou que alguém falou com as mesmas palavras. Essas palavras aqui foram do João Pedro Nascimento. Durante a noite ou quando, tanto que no final ele bota, conta João. Então, essas palavras que estão entre aspas não foram as palavras do redator. Olha a importância de você identificar que no seu texto tem uma fala de outra pessoa. Então, a gente identifica com as aspas. Tá? Bom, uma carta de reclamação ela é enviada por e-mail ou por carta. Então, essa carta deve ter chegado ao jornal, pode ser por e-mail, hoje em dia é mais fácil por e-mail, ou por carta, para o jornal, pela pessoa que deseja solucionar um problema. O redator recebe a carta e a reescreve, dando um formato jornalístico para o texto. A gente percebeu que ali a intenção do jornal, do redator, do jornalista, era informar a reclamação, passar a reclamação para o leitor do jornal, a reclamação que havia sido feita pelo João Pedro. Podemos imaginar, por exemplo, que a carta sobre a falta de sinalização tenha chegado à redação do jornal da seguinte forma. Como? Como que você imagina que estava escrita essa carta? O que você acha que João Pedro, quais as palavras que você acha que o João Pedro utilizou nessas cartas? A gente vê que tem nome, tem idade, tem a reclamação, né? O pedido do que ele precisava fazer, né? Que era da sinalização, e o porquê que ele escreveu essa carta, né? Os danos causados aí. Então, como é que você acha que essa carta foi escrita? Qual a organização? Quais as palavras? Essa é a atividade dessa videoaula que você vai fazer no seu caderno. Você vai imaginar, a partir do texto jornalístico que tem no nosso slide, esse aqui, você vai escrever como se você fosse o João Pedro escrevendo essa carta para esse jornal, tá? Para o Correio Brasiliense. Lembra que se foi publicado aqui, a data tem que ser uma data anterior. Então, você vai utilizar a data direitinho, né? Vai utilizar o vocativo, ou seja, no início a pessoa para quem você vai mandar. Enfim, você vai escrever como você imagina que o João Pedro escreveu essa carta. Combinado? No seu caderno. E na próxima videoaula eu mostro um modelinho dessa carta também para ver se está parecida com o que você imaginou. Combinado? Então escreve a sua e depois venha conferir com a que eu vou mostrar. Um beijo e até lá!